adoração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui para te adorar. Este culto é para o Senhor, porque o Senhor é digno de receber, de ser cultuado, de ser adorado. Só o Senhor é digno. Nós nos levantamos por essa manhã com essa intenção de nós declararmos as primeiras palavras ao Senhor. A adoração é tua, Senhor. A adoração é do Senhor. E nós estamos voltando à essência dessa adoração. A essência pura de nós levarmos a adoração até o Senhor. Porque um coração contrito e quebrantado, diz o Senhor que o Senhor não rejeita. Então o Senhor pode, e o Senhor que já sonda o nosso coração, o Senhor pode ver o coração de pessoas quebrantadas nessa manhã, dizendo: Senhor, nós estamos de volta, nós estamos voltando à essência daquilo que é importante, daquilo que te agrada. O Senhor não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos te adorar. O Senhor, sem adoração, o Senhor continua sendo Deus, mas nós, quando te adoramos, nós nos aproximamos, nos achegamos pertinho do Senhor, e podemos sentir o quão amoroso e quão protetor o Senhor é, o quão Pai amado o Senhor é, um Pai dedicado. Então, por essa manhã, receba a nossa adoração, Paizinho querido. E nós precisamos desse aconchego, nós precisamos de estarmos pertinho do Senhor. E eu sei que o Senhor, como João 3,16, nos ama de tal maneira, que o Senhor abriu mão do teu único Filho, para que pudéssemos nos aproximar, para que pudéssemos entrar na sala do trono, pelo sangue de Jesus, e te adorar. E olhar para o Senhor como um Pai amado, olhar para o Senhor como um Pai que protege, que cuida, que quer o melhor para os seus filhos. O Senhor quer o melhor para mim. Diga isso para Ele: o Senhor quer o melhor para mim. O Senhor quer o melhor para a minha família. O Senhor quer o melhor para o meu futuro. O Senhor me quer na eternidade. Dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos neste tempo de adoração, de cultuarmos o nosso Deus. Você que está em casa, que vai assistir essa palestra mais tarde, que Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa proclamação do mês de agosto. Vou falar segundo a palavra de Deus. Presta atenção que isso vai virar tema da mensagem de hoje, tá? Vou falar segundo a palavra de Deus. O que eu vou falar? Vou falar segundo o que Deus diz. Sustentarei a confissão da fé e verei milagres na minha vida. Sustentarei a confissão da fé e verei milagres na minha vida. Vamos lá, contar até 3, já sabe. Se for meia boca, a gente vai repetir. Se não, é uma vez só. Respira bastante, puxa o ar aí para dentro. Eu vou contar até 3 e vocês todos, eu não, vão fazer essa proclamação, ok? Combinado? Vamos lá, 1, 2, 3. Vou falar segundo a palavra de Deus, sustentarei a confissão de fé e verei milagres em minha vida. Amém, parabéns, é isso aí. Essa é uma proclamação de fé. Você tem que falar com convicção. Vou falar segundo a palavra de Deus. Isso não é fé. A nossa proclamação é chamada de proclamação de fé. Então, já que vamos falar segundo a palavra de Deus, vamos estudar só um versículo de Josué, capítulo 14, versos 11. Vamos pegar o 10, só para você entender. Diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Quem nos mantém vivo é quem? Deus, é lógico. O dia que cantar a senha lá, você pode ser o homem mais rico do mundo, como o senhor Abravanel, né? Os nossos sentimentos, né? A família Abravanel,
chamado Silvio Santos. Um dia vai, todo mundo vai, não importa o quão dinheiro você tem. Deixou um legado no Brasil, o senhor Abravanel, chamado de Silvio Santos, legado de um homem honesto que, se trabalhar, conquista, se trabalhar, sem perder a família. Estava comentando com a Cristina hoje, ficou milionário, bilionário, mas manteve a família o tempo todo. Deixou um legado, mais do que dinheiro, o Silvio Santos deixou um legado, mais do que dinheiro, mais do que herança, ele deixou um legado. O legado pelo qual as redes sociais ontem entupiram, ficou entupida de frases do senhor Abravanel. E isso é legado. Tem gente que a única coisa que ele vai deixar é herança, dinheiro. Outros vão deixar legado. Ele deixou um legado para o Brasil. O Brasil sente uma perda, o Brasil sente não uma dor, porque ele viveu bem, ele viveu os anos da vida dele como homem conquistador e terminou com a família reunida. Então, assim, não é uma dor que a gente sente, mas uma perda do Silvio Santos. Porque quem manteve ele vivo foi Deus, e ele sempre foi um homem crente em Deus. Então, sempre com ensinamentos bíblicos para a família dele. Ele era um judeu. Então, quem mantém as pessoas vivas, se você está aqui vivo, é porque Deus te manteve vivo. E aí, Caleb está conversando, né? Pois bem, está conversando com Josué. Caleb está conversando com Josué. Depois de 45 anos, depois de 40 anos, ele está falando, pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Uma das maiores promessas que temos é a vida, e tem gente querendo promessa isso, promessa aquilo. Não que não deva querer, não que você não deva almejar, mas existe uma promessa de Deus que está sobre nós, que muitos de nós não desfrutamos, que é a vida. Tem gente que precisa ter bastante para poder desfrutar. Desfrute a vida com o que você tem, com a realidade atual da sua vida. Pastor, mas eu gostaria de isso e aquilo, então eu gostaria de coisas, né? Tá, coisas, elas nos traz conforto, mas coisas não nos traz felicidade. O que nos traz felicidade é entender que você acordou por essa manhã, que você está vivo, que você está com saúde, que você ainda está lutando, guerreando por tantas coisas, mas o que te felicita é o presente. Você não vai encontrar felicidade no futuro. O único lugar que a felicidade cabe na minha vida é no presente. O futuro a Deus pertence. Então tem gente que vê a sua vida e ele lança a felicidade dele para o futuro. Quando eu casar com aquela mulher, eu vou ser feliz. Quando eu casar com aquele homem, quando eu ter aquele carro, aquela casa, eu vou ser feliz. Não, a felicidade é agora, é imediato, já, você está vivo. A felicidade eu não quero ela para amanhã. Não me interessa a felicidade de amanhã. Me interessa a felicidade do hoje, do agora. É isso que me interessa. Ele vai começando a encher esses versículos de verdade. Deus manteve vivo, como prometeu. A maior promessa de Deus é a vida. No entanto, te provo isto. A maior promessa de Deus, a mais alta promessa de Deus é a vida. É vida. Quer dar uma olhada na Bíblia, o que Jesus falou? Evangelho de João, capítulo 10, versos 10. Vamos dar uma olhada? Maior promessa de Deus. Está em João 10, 10. Ele diz que o ladrão veio apenas para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha e tenha vida plenamente, abundante, eterna. Eu vim com esse propósito, você tenha vida. Agora volta lá no livro de Josué 14, versos 9, versos 10. Olha, Deus desce na terra para nos dar uma vida. Mas já temos, abundante. Tem gente que só vive, mas ele quer abundância de vida para mim e para você. E aí você tem que entender que isso é mais do que religião. Amém ou não? Então ele está dizendo, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele me diz, que ele disse isto a Moisés.
quando Israel caminhava ainda na peleja, na dificuldade, no deserto. Por isso, eu estou aqui hoje, Josué, com 85 anos de idade. Eu tinha 40, que era o tempo de deserto. Hoje eu estou com 85. 85 anos. Imagina alguém com 85 anos. Imagina um senhor, um velhinho, vamos falar senhor não, um velhinho, vamos ser honestos, com 85 anos. Ele está dizendo, ainda estou o quê? Estou tão o quê? Forte, como no dia em que Moisés me enviou. Como no dia em que Moisés me deu um alvo, um propósito, enviar para algum lugar, com uma missão, propósito. Ninguém vai te enviar, ninguém vai te falar para você ir no lugar, olha, vá lá em Benfica, fazer o quê? Não sei, vai lá. Não, tem um propósito, vai lá e pega algo para mim. Então, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me deu um propósito, me deu um alvo. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Quando eu olho para isso, eu estava comentando com a Cristina ontem a respeito desse versículo. Eu estava comentando com ela a respeito disso daí, a gente estava, vou ser honesto, a gente estava brincando com esse versículo. E a minha mente, ela se desloca, quando eu leio a Bíblia, daquilo que é normal, daquilo que é natural, de uma coisa ordinária, comum. Eu gosto de ler a Bíblia de uma maneira mais assim, mais ampla. E muitas das vezes, questionando algumas coisas. E é saudável. Um questionamento com respeito, ele é saudável. É melhor do que uma aceitação com falta de respeito. Eu estava comentando com a Cristina. Bom, 85 anos, 40. Um homem com 40 anos, o homem está em sua plena força, em seu pleno vigor. 40 anos para mim é a idade que o homem se torna homem. Desculpa os demais que têm 30. Mas o homem, ele vira homem aos 40. Não, pastor, aos 18, quando ele pratica sexo, não. Ele vai saindo da juventude. Para mim, o homem sai da juventude e entra numa maturidade aos 40. Para mim, Mendonça, penso eu, como diz a Bíblia. Digo eu, Paulo, e não o Senhor. Digo eu, Mendonça. O homem, quando faz 40 anos, ele está numa posição que ele pode acabar com a vida dele ou que ele pode deslanchar. Vai depender daquilo que ele acumulou esses 40 anos. Aqui aponta 2 vezes 40. Aqui apresenta 40 anos, que foi o tempo de deserto, e aqui aponta 40 anos, o tempo pelo qual Deus falou com Moisés a respeito de Caleb e de Josué. Tira da NVI, coloca na Almeida Revista e Corrigida, e aí volta para o versículo 10. Agora você vai olhar com outros olhos. Diz assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida. Ele está falando isso com 85 anos. O Senhor me conservou, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. A palavra. E o que a gente está afirmando na nossa confissão? O que a gente está falando todos os dias nessa proclamação de fé? Vou falar segundo a palavra de Deus. Vou falar segundo a palavra de Deus. Ele está falando assim:
que a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e ele está dizendo, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, eu ainda estou forte. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair, quanto para voltar. Ou, em outras traduções, tanto para sair como para entrar. Mas vou ficar nessa, tanto para sair, para ir, como para voltar. Tem gente que tem força para ir, mas não tem força para voltar. Tem gente que tem força para abrir uma célula, mas não tem força para continuar. Tem gente que tem força para entrar numa guerra, mas não tem força para sair. Tem gente que entra bonito e sai muito mal. Não importa o tipo de guerra que você entrar, saia de cabeça erguida. Não importa o tipo de guerra, porque na nossa vida temos guerras diárias. A gente não precisa arrumar problema para a gente. Os problemas já vêm. Problema vem de tudo enquanto é forma. Problema vem pela internet, vem pelo correio, vem por uma ação judicial, pela uma falta de dinheiro, pela uma doença. Problema já vem, então a gente não precisa arrumar problema. Quem concorda comigo? Então, pelo amor de Deus, não arrume problema. E não arrume problema para você e te peço encarecidamente, não arrume problema para mim. Porque eu já tenho bastante. Então, tem gente que arruma problema em tudo, vê problema em tudo, e já basta o que já tem. Agora, entrar numa guerra, todo mundo entra. Agora, e para sair? Para sair dessa guerra? Como você sai da guerra? Tem gente que sai da guerra todo arrebentado, todo destroçado, todo embaralhado. Quando sai, mas sai com meio metro de língua para fora, sai mas todo arrebentado. Ele fala assim, a minha força, eu entro forte e saio o quê? Hein? O que ele está falando? Eu entro na guerra forte e saio? Mesmo jeito. Você sabe o que diferencia um homem de sucesso, um ser humano, uma mulher de sucesso, como alguém que é fracassado? Não é o que ele tem no bolso, não é a vida plena dele, é o quanto ele suporta guerra, é o quanto ele suporta os golpes da vida. O quanto você suporta. Aquele pugilista, personagem, com o ator Sylvester Stallone, que ele é o Rocky. A vida se trata daquilo. O quanto ele aguenta levar pancada da vida, até a vida se cansar de bater nele. É isso que define um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Pastor, então eu vim para apanhar? Não, você veio para guerrear. Jesus diz que o reino de Deus é tomado por força. Em outras palavras, a vida, viver, não é para os fracos. Os fracos não vivem, eles sobrevivem, apesar deles mesmos. Mas não é isto que Deus quer para mim e nem para você. Ele não quer que a gente entre em guerra, não. Guerra vai ter, querido, você não entendeu. Guerra vai ter, você querendo ou não. Para ser mais claro, Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Venceríamos essas aflições com bom ânimo. Pessoas animadas para entrar na guerra. É disso que se trata. Jesus vai falar lá na frente. Ele está dizendo, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Tal era a minha força antes, naquele dia, tal é a minha força agora. Ou seja, bom ânimo. Olhe para cá. Por que eu consigo olhar rostinhos desanimados aqui por causa da guerra que você enfrenta? Todo mundo está enfrentando guerra.
Todos nós enfrentamos as nossas guerras, as nossas batalhas diárias. Alguém enfrentando uma guerra na área da saúde aqui, levanta a mão, balança a mão. Levanta a mão, bota. Vamos lá, fala aí. Saúde. Família. Filho, mulher, tio, papagaio, passarinho. Finança. Vários tipos de confusões que você não sabe nem como sair dela. Guerras diárias. E os outros que não querem nem se manifestar. Dentre aquilo que eu nem falei, que são vários tipos de guerra. Ah, pastor, vou falar um negócio. Tem jeito não, tá morto. Tá morto. Porque é disso que se trata, a vida se trata disso. Ele está dizendo, Deus me fez uma promessa através de Moisés. E Moisés me deu um propósito, ele me enviou. Me deu um propósito. Então, a começar, como se vence as guerras? Tendo propósito na vida, tendo alvo na vida, sabendo onde você quer chegar. O que te impede de ser feliz, além de você mesmo, é nada. E quem impede a sua felicidade? Fulano, Beltrano. Você não nasceu grudado com fulano nem Beltrano. Quando você nasceu, passou a nascer grudado com a minha mãe, mas foi cortado o cordão umbilical, sim ou não? Você não anda com sua mãe de barriga. Você não anda assim, foi cortado, né? Quantos aqui que a mamãe já não está mais, já está com Jesus? Levanta a mão. Então pronto, você deveria estar com Jesus também, que se você estivesse andando com ela. No entanto, ela foi e você está aqui. Calma, relaxa que vai chegar seu tempo. Não tenha pressa. Certamente virá e não tardará. Relaxa. Só que enquanto isso não chega, nós temos o direito e o privilégio de viver uma vida pela qual Jesus nos prometeu, a vida abundante, independente do outro. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. Estou entendendo sim. Eu estou te falando o que a Bíblia ela diz e o que eu faço diariamente. Pastor, mas o senhor não tem preocupações? Muitas. A minha cabeça chega a fritar. De repente eu estou lá paradinho, a Cristina fala, o que você está fazendo? Eu falei, imagina, ela fala, já sei, está fritando. A gente tem mania de falar que o cérebro está fritando, os neurônios estão fritando, estão quentes, pensando como eu vou resolver problemas diários. Os meus problemas de amanhã, que começa o comércio, a vida se abre amanhã aqui. Eu vou dizer para você, eu só vou pensar neles amanhã. E hoje é domingo. Jesus me ensina que basta um seu mal a cada dia. Ele diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. De amanhã. Lá para frente Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas eu tenho que resolver. Hoje é domingo. Hoje é dia de você relaxar. Pastor, hoje eu estou trabalhando. Tudo bem, mas hoje é domingo. Comércio pelo qual você precisa se preocupar é só amanhã. Hoje banco, instituição financeira, elas não estão abertas. Então relaxa. Você ainda tem algumas horas para poder se preocupar. Mas por hora não. Pastor, isso não é frieza? Chame do que você quiser, eu chamo isso de vida. Eu chamo isso de não ser dominado pela ansiedade. Ah, mas o que eu vou fazer amanhã? Não deixa chegar amanhã, cara. E se você morrer hoje à tarde? Se preocupou? À toa. Ainda digo mais. Olha só o que eu vou falar. Guarde essa mensagem, guarde essa frase, guarde essa palavra que eu vou te dar. 90% das nossas preocupações, aquilo que nos tira o sono, que faz a gente roer as nossas unhas,
que faz a gente disparar o coração e ficar aflito, que traz angústia, agonia, 90% das nossas preocupações, elas não vão se materializar, elas não vão se realizar. Diga, graças a Deus. Por isso eu digo, teu pior inimigo é você mesmo. É você que cria poder criativo, tudo isso na sua mente. Há pouco tempo atrás, alguém ligou para mim, para a Cristina, ligou não, passa mensagem, hoje ninguém liga para ninguém. Que a minha filha vai fazer um exame, vai fazer uma biópsia, não pode ser... Calma, já vai fazer só uma biópsia. Ela já está falando que é câncer. Eu falei, calma, caramba, calma, relaxa. Mas não vai fazer, aí depois, no dia de fazer, ora aí, entra que vamos orar, tudo bem, tá certo. No dia de fazer lá, colher o material. Tudo, até chegar o dia, todo dia, no dia, daqui 5 minutos, daqui uma, entrou, ora. Meu Deus, não sei o que tem e tal. Aí aquele meu jeitinho, né? Eu dou aquele conforto esculachando, né? Tu não crê em Deus não, caramba. Beleza. É que somos assim, não é ela não. É que somos assim. O resultado vai ser daqui a 5 dias. Ok. Continuamos orando. Passou 5 dias, nada de ligar para a gente, para passar uma mensagem, nada. 6, 7, 8. Aí a Cristina mandou uma mensagem. E aí, minha filha? Meu Deus, tudo bem. Nós somos assim. As nossas preocupações, elas não vão se realizar. Meu Deus, como que eu vou fazer isso e aquilo? Você rói as unhas, fica angustiado, tal. O que você tem que ter força para entrar na guerra e tem que ter força para sair da guerra. Você tem que ter propósito na vida. Seu propósito, ele sempre tem que ser maior, muito maior do que os teus medos. Tem que ser maior. Eu vivo, seu pastor vive arrumando um problema para ele. Eu não consigo viver sem um problema. Se não tiver, eu arrumo. Porque são os problemas, são as dificuldades que nos fazem crescer. Pastor, não aguento mais luta. Pode ficar tranquilo, não terás mais vitória. Porque vitória vem de luta. Está gemendo, está reclamando da luta? Fica tranquilo. Sabe por que esse camarada aqui, chamado Caleb, sabe por quê? Volta ao versos 10. Sabe por quê? Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos atrás, e falou essas palavras de Moisés andando ainda no deserto. Já agora sou da idade de 85 anos. Ele está dizendo, olha, pode ficar tranquilo, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Ele está dizendo isso para mim e para você, vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Enquanto elas não se cumprem, Deus vai nos manter vivos. Deus vai nos conservar em vida. Ou seja, você não vai morrer. Fique tranquilo antes que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Será que eu vou morrer? Quem tem promessas de Deus na sua vida? Até que elas não cheguem até você, você é imortal, você não morre. Pastor, fulano caiu de um prédio de 8 andares, não morreu. Tropeçou ali, ele bateu com a cabeça, deu traumatismo craniano, morreu. Quando eu fiquei internado para poder fazer a retirada do pulmão, o pastor chegou lá e falou assim, desse jeito: lembra das promessas de Deus na tua vida, Mendonça? Lembra? Comece a trazê-la à tona. Eu falei, não estou lembrando de nenhuma delas. Não, meu filho, não estou lembrando, não recordo. Promessas de Deus, não sei.
Não, mas Deus não te prometeu nada. Eu falei, não, mas Deus tem cumprido tudo. Eu devo ter pensado na mente dele, agora ferrou. Então ele já está indo. Ele criou uma promessa para mim. Meu pastor disse para mim, ainda internado. Olha só. O Senhor falou esta palavra a Moisés. Deus deu uma palavra para o apóstolo Acélio, que ele falou comigo: se você sair daí, eu te dou uma passagem para Israel. Eu falei, fique tranquilo, já pode comprar passagem, que eu vou sair daqui. Era uma situação crítica que eu estava passando, não só na questão física, mas na questão emocional. E espiritual. Eu estava guerreando contra demônios que falavam na minha mente que eu não iria sair daquele hospital vivo. Batalha espiritual. Batalha física. Realmente havia um problema. Eu estava já 23 dias lá porque não se encontrava vaga. Ué, pastor, o seu plano de saúde é o mesmo de hoje? Jesus. É o mesmo. Quem tem esse plano de saúde? Tem uns que tem Unimed, o meu é Jesus. O que eu falei para o doutor lá. Aí ele, você tem 30 mil? Eu falei, morri. Então, se Deus fez a promessa, querido, fique tranquilo. Deixa de fatalismo, deixa de ser fatalista. Se você confia, confia. Fé é isso. Isto é fé. É descansar nas promessas de Deus. Olha o que o salmista diz: entregue seus caminhos ao, confia nele, espere, e o mais ele fará. Tem gente que fala, entregue seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Não. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso é imediatismo. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, espere, espere, espere. Quanto tempo Caleb esperou? Olha lá, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem uma versão que fala espere. Próximo, 6. Vamos ver se está no 6. É outra tradução. Está ali, ó. Obrigado, é o 7. Descansa no Senhor e o quê? Não te irrite por causa dos homens que prospera, tal. Ou seja, para de olhar para os outros, espera que vai chegar seu tempo. Para de ficar olhando para o outro que vai chegar seu tempo. É o que está escrito ali. Agora, entenda uma coisa. O que nos tira do propósito de Deus é que nós somos fatalistas, nós somos ansiosos. Isso nos tira do propósito de Deus. Voltando para o versículo 11 de Josué 14, ele está dizendo que ele esperou quanto tempo? 45 anos, ainda hoje, aliás, no versículo 10 que fala isso, versículo 10, ele me prometeu tal, 45 anos, desde que o Senhor me falou essas palavras, 45 anos, tem gente que está aqui na igreja, 2 meses, já está querendo resposta, tem gente que está aqui há 10 anos, deixa eu falar um negócio, Caleb está dizendo, há 45 anos, eu mantive a minha confissão na palavra de Deus. Eu acreditei na palavra. O que eu falei foi a palavra de Deus. Deus deu uma missão. E ele voltou com um relatório. Nós já estudamos isso quarta-feira passada no livro de Números, capítulo 13. E no capítulo 14 pegamos um pedacinho de 4 versículos. Quarta-feira passada. 12 espias, só esse cara, e com quem ele está conversando, que é Josué, só os 2 vieram com relatório positivo.
Te pergunto, quem é que vai sobreviver? Quem é que vai viver até esperar a promessa? É aquelas pessoas que têm relatórios positivos. Olhe para mim. Se você gosta de viver como aquela hienazinha, ó vida, ó azar, e fica nas redes sociais, olha a minha vida, então quão lixo é a minha vida. Você, querido, não só vai viver, vai fazer uma sobrevivência, como você nunca vai tocar nas promessas de Deus. Duro isso, né? Quem é que toma posse das promessas? Pessoas que, pela qual Jesus falou, vai vir as aflições e as guerras, sim, mas tenha bom ânimo. De que vale a vida se nós não vivermos, querido? A vida se torna um castigo. A vida foi nos entregue para vivermos. O que é viver? Desfrutar da vida. Pastor, mas tem guerra? Tem. Pastor, mas tem dificuldade? Tem. Pastor, tem os BOs que aí tem. Tem. E a gente não precisa procurar, já vem sozinho. Normal. Você está andando na rua, alguém te confunde com um assassino. Vai ficar preso lá 10 anos sem ter nunca matado ninguém. Aí depois a justiça diz: nós prendemos o inocente. Já era, mas ninguém tira aqueles 10 anos de cadeia. Nos 10 anos de cadeia, isso, o que você sofreu, aquilo mudou a tua vida. Aquilo tirou, arrancou vida, vitalidade de você, que não se repõe mais. E essas cadeias, tirando de presídio, sistema prisional, existem as cadeias emocionais, que é a mesma coisa. O tempo que você viveu a sua depressão, pastor, vivi, mas o tempo que você viveu, se foi 4, 5 anos, são perdas de vida, vitalidade, que você não recupera mais. Te explico. Ele está dizendo, quando Deus fez a promessa, eu tinha 40, hoje eu tenho 85, mas eu conservei a minha força para chegar nesse dia. Como que Caleb conservou a força dele? Primeiro, tendo um alvo. Segundo, ele, dia a dia, ele lembrava das palavras de Deus, ele acreditou nas palavras de Deus, ele guardou a confissão de fé e viu milagres. Todos os dias, eu, Mendonça, tenho que acordar com os BOs da vida, com os problemas, com as guerras que eu enfrento. E eu tenho que falar para mim mesmo: você não tem outra opção a não ser acreditar nas palavras de Deus. O que me mantém vivo é acreditar nas palavras de Deus, acreditar nas promessas de Deus, que Deus é fiel para cumprir cada uma delas. Ou eu faço isto, ou serei engolido pelos problemas. Pelos problemas que existem e os problemas que eu vou criar por causa do medo. A Bíblia diz, o homem mais sábio, claro, não estou falando de Jesus, estou falando de Salomão. Ele diz que de tudo que guardares, guarde primeiro o teu, porque é dele que procede as saídas da vida. O que é as saídas da vida? Ele está falando, guarde, o que é coração? Emoção. Guarde tudo que guardar, guarde as suas emoções, conserva as suas emoções, porque emoção é vida. De tudo que guardares, guarde primeiro o teu coração, guarde as suas emoções, porque emoção é vida. E quanto mais você é uma pessoa emotiva, destemperada, que não controla a si mesmo, você vai perder tempo na vida, você vai perder vida. Ontem eu e Cristina, a gente acordou e falou assim, vamos trabalhar. Tinha que lavar a varanda, tinha que eu lavar os carros, para colocar um carro, está entulhado lá na garagem, lá eu preciso de vender o carro. Vamos trabalhar. Trabalhei até meio-dia e meio, falei, Cristina, toma um banho, vamos almoçar. Ela, mas tem que fazer um montão de coisa. Eu falei, minha filha, sempre na vida vai ter um montão de coisa para fazer, vamos almoçar.
Saímos daqui, fomos lá perto do banco da Câmara para almoçar. Cheio de restaurante ali perto da minha casa. Aí vamos. Chegamos lá, tal. Eu falei para ela, por que nós viemos almoçar tão longe? Por quê? Eu disse para ela, porque a vida toda, desde quando você nasce até quando você morre, a vida é uma experiência. Comer é uma experiência. Isso daqui que nós estamos fazendo, você que está aí online, você que vai assistir o culto daqui a 10 anos, Deus, esse que você diz que ama e diz que conhece, Deus só é Deus se você tiver uma experiência com Ele. Olha o que o salmista diz: experimentai e vede que o Senhor é bom. Então, vida com Deus nunca é uma religião. Se você quer levar assim, vai enganar a si mesmo, o problema é seu. Mas vida com Deus é experiência. Experiência com Deus só é adquirida através de relacionamento com Ele. Aí nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Então, vir na igreja por vir, sem querer ter propósito aqui, é perder tempo. Experimentar, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele encontra abrigo. Agora olha só, Romanos capítulo 12, que é o meu preferido, versos 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da sua mente, para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade, experiência. Pastor, como eu vou ter experiências boas na vida? Muda a tua mente. O que te mata é a tua mente. Por isso, livro de Provérbios, de tudo que guardar, guarda teu coração, porque é daqui, suas emoções, seus sentimentos, que tem as retiradas da vida. Então, o tempo da tua depressão você perdeu, você estava morto. O tempo da tua ansiedade, você não viveu o presente, você viveu o futuro. E Caleb viveu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 45 anos, ao tempo dele falar, chegou a hora. Lembra, Josué, daquilo que Deus falou, ele se manteve na palavra de Deus a Moisés a respeito de mim e de ti, que nos daria herança. Estou vendo que você está distribuindo terra aí para todo mundo, para as tribos inteiras. Me dá meu pedaço. Aí no versos 12 ele vai falar, onde? No monte. Onde? Onde Deus falou. Ele vai falar isso no versos 12. Onde Deus falou, onde eu quero estar, onde Ele queria estar. Agora, pois, dai-me este. O que está escrito? Agora, pois, dai-me este que o Senhor falou aquele dia. Onde eu quero estar para controlar a minha alma adâmica, os meus sentimentos, que nós somos terríveis, querido. Mas se tiver um buraco ali, é ali que eu quero enfiar. A gente arruma problema todos os dias para a nossa vida. Todo dia. Olha, quando eu comecei a namorar a Cristina, eu morava no Grajaú. Ela morava no Alto dos Passos. Época difícil, há 35 anos. Não tinha dinheiro de passagem de ônibus, ia a pé. Ah, rapaz, minha garganta está coçando agora. Será que eu falo ou não falo? Quem quer ouvir? Você vai falar, eu quero saber da vida do pastor. Você vai saber da tua agora. A pé. Ia lá para o Alto dos Passos. Dava 10 horas da noite, chovendo. Ela olhava para minha sogra, falava, mãe, Mendonça vai debaixo de chuva lá para o Grajaú. Ela, problema é dele. Minha sogra é um amor, cara, até hoje. E se alguém tiver com pena, estou lhe oferecendo, né? Pode ficar. Só a minha mulher não, mas a sogra pode. Saí do Grajaú para lá. E se estivesse chovendo? Teria que voltar 10 horas. A minha cunhada era criança, ela podia chegar 11 horas da noite. Mas a gente, 10 horas a gente tinha que separar um do outro. Ela no sofá e eu no outro, lógico, né? Então,
Quando a gente tem propósito, quando a gente quer, distância não é um problema. Aí hoje, alguns casados aqui e namorados, a menina fala: não, vem aqui, meu amor, não tenho tempo. Como não? Como antes você tinha, agora não? Que história é essa que você não tem tempo? Aí eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem tempo. Não existe isso. Ah, pastor, não existe. Porque antes eu não arrumava tempo. Você queria saber da minha vida, agora está levando aí no coco. Hoje, você que escolheu, eu escolhi estar com a Cristina escolheu estar comigo. Agora eu vou arrumar problema na minha vida? Eu vou deixar essa mulher magoada? Ela vai deixar esse homem magoado? Como assim? Ela está cavando a própria sepultura se ela fizer isso. Ela está casada comigo. Vocês que estão namorando, vocês que estão casados com problema no casamento, você que quis casar, Nádia, você está sendo obrigada a namorar o Vitor? Você está sendo obrigada? Então pense no que eu estou te falando. Se é para tirar essa menina de casa, é para honrar ela a vida inteira. Faz a vida dela ser, faz com que ela seja a mulher mais amada. E ela nunca vai olhar para outro homem, nunca nem vai pensar. E vice-versa. Tem gente que casa para guerrear. A guerra não é para a sua casa. A Bíblia diz: a nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, mas contra principado, potestade e dominador deste mundo tenebroso. Pastor, mas parece que o capeta está na minha mulher. Expulsa o demônio. Cadê a autoridade? Expulsa o demônio, a mulher fica. Sai só o demônio. Ah, meu marido. Expulsa o demônio, o marido fica. E como faz isso? Ah, pastor, estou falando com ele. Você deve estar endemoniado. Não é isso. Fala. Na hora que a mulher estiver fazendo comida, que ela está endemoniada. A que você levar uma panelada quente na cara, depois, foi o demônio. Entendeu? Desculpa, foi o demônio. Pá! Você me bateu. Não, foi o demônio. Jesus, para expulsar o demônio nosso, Ele nos amou de tal maneira. Quer tirar o demônio? O mal odeia o bem. A Bíblia diz que resistir o diabo, e ele, mas tem gente que adora uma confusão, adora. Quem quer colher coisas boas? Caleb semeou 45 anos. E eu estou colhendo fruto no meu casamento hoje que eu semeei há 35 anos atrás. Eu falhei em algumas semeaduras ao longo desses 35 anos. Eu falhei. Eu não acertei todas as semeaduras. Mas a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo colherá. Então, se você quer qualquer tipo de colheita lá na frente, nunca reclame da sua colheita, tá? Você está colhendo coisas boas ou ruins agora? Não reclame da sua colheita. Você tinha que ter prestado atenção no tipo de semente que você lançou lá atrás. Nossa, pastor, mas eu lancei algumas. Pois é, você está colhendo o que você semeou. E agora, pastor? Ué, está cansado da colheita maldita? Você quer colheita boa? Preste atenção na semente que você vai semear daqui para frente. Presta atenção. Pastor, eu quero ter um futuro.
Começa a semear bem. Eu vou semear segundo a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 26, versos 10. Gênesis 26, 10. Gênesis 26, 10. Olha o que está escrito. Deixa eu ver se está aqui. Não é 26. Gênesis capítulo 26, versos. Começa no 1, deixa eu ver que história que é essa. Sim. Não. Vê o 9. Essa história é de Isaac com a esposa dele, que repetiu a história de Abraão e Sara. Procura aí, Jorge, tá aí. Aí, é isso aí, ano 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaac, enriqueceu, ficou muito rico. Mas é só o 12. Ele semeou a palavra de Deus, semeou segundo a palavra de Deus, e teve a colheita dele e ficou rico. Por que isso? Porque se você quer uma colheita sobrenatural, você vai ter que semear na fé. Quem semeia em fé tem colheita sobrenatural. Ao fato de falar, cara, eu não mereço isso tudo. Merece porque você semeou fé. Quem semeia fé colhe sobrenatural, colhe milagre, colhe promessas. Então, o que te impede é você mesmo. Deus, ele te dá semente. Deixa eu ver, estou lembrando dos versículos, estou falando aqui, estou lembrando dos versículos, 2 Coríntios capítulo 9, versos 10. Vamos ver se é lá. Ora, aquele que dá semente, para quem? Para quem semeia. E pão para comer, ele, que é Deus, também é poderoso para aumentar a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ora, essa palavra ora é conclusão. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. O que é isto? Tem gente que pode semear, mas ele prefere comer a semente. Ele pode semear o bem, mas ele fica com o bem para ele. Ele pode dar amor, mas ele fica com amor para ele. Então, se ele quer colher amor, ele tem que semear o quê? É lógico. Você quer colher milho, você tem que semear o quê? Então, o que você semeia é o que você colhe. Ele está dizendo que Deus dá para a gente sementes e alimento. Tem gente que cisma de comer a semente, assim como Esaú, ele comeu a semente que Jacó deu em troca da promessa. Tem gente que tem promessa de Deus, mas troca a promessa por semente, por lentilha. Caleb não, ele perseverou em seguir o Senhor, ele perseverou em seguir Deus. Tem gente que faz a semeadura correta. Quem sabe Deus está falando com você que está aqui, ou aquele que está em casa, fez a semeadura correta, tudo direitinho, mas não perseverou em seguir a Deus, saiu do foco. E aí, pastor, o que eu tenho que fazer?
você tem que voltar e semear tudo de novo. Volta no lugar onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras, semeia de novo. Quem mandou você abandonar a sua colheita? Quem mandou você abandonar a tua promessa? E aí, pastor? E se tem uma coisa, e eu termino com isso, se tem uma coisa que eu conheço do caráter de Deus, está no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 5, está por ali. Então veio a minha palavra do Senhor no verso 6, o que Deus falou para Jeremias? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. O que Deus fez? O versos 2, o 3 e o 4 mostra, vamos lá, o que Deus fez? Dispõe-te, desce a casa do olheiro, você tem que descer. Quando você desce, sai da tua arrogância, da tua prepotência, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não está em cima, está embaixo. Quando você se prostra, quando você se humilha. O que Deus falou? Versos 3. Desci a casa do olheiro e eis que ele estava fazendo uma obra sobre rodas. Estava fazendo uma obra, o olheiro estava fazendo um vaso. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, ele lhe estragou na mão. Na mão, às vezes está na mão de Deus, a gente se estraga. Tornou a fazer dele um outro vaso. Isso daqui me chama atenção. Deus tornou ao oleiro, que o olheiro aqui representa Deus, tornou a fazer dele, daquele vaso que se quebrou. O que está escrito aqui? Diga outro vaso. Diga outro propósito. Qual o nosso problema? Quando a gente sai do foco de Deus e a gente volta, a gente quer voltar onde paramos. Faz com o seu dedinho assim, faz assim com o dedinho, faz assim. Cara, de jeito nenhum. Não é assim que funciona. Pastor, mas Deus não vai me usar nunca mais? Vai! De uma outra maneira. Isso daí, amigo, deixa eu falar um negócio. Dá um nó na cabeça dessa crentaiada que já teve aqui no altar, que já teve aqui, que já foi líder de célula. Isso dá um nó, velho. Porque as pessoas acham que uma vez líder de célula sempre será líder de célula. O teu nível de caquinha que você fez é Deus falar como falou com Moisés, amigo dele, quando estava para atravessar o Jordão. Deus deu um tapa na mesa, falou: basta, Moisés, não me fale mais nesse negócio. Olhe, porque você nunca entrará nessa terra. Sabe o que é basta de Deus? É quando a gente brinca com o nosso ministério, é quando a gente brinca com as coisas, e Deus dá um tapa e fala: basta. Se Deus está te usando, não solte a corda, porque se você soltar, Ele vai te restaurar, se você se arrepender. Mas não significa que Ele vai te colocar na mesma posição pela qual você estava. Ele vai pegar o barro, vai fazer um outro vaso. Mas pastor, ei, eu não escrevi Bíblia, amigo. Eu só leio a Bíblia para vocês. Mas Deus não vai me usar? Vai! Deus não vai me honrar? Vai! Ele diz: eu não posso. Se eu posso fazer isso com barro, eu não posso fazer isso com vocês, ó casa de Israel. Se Ele faz isso com barro, não pode, faz, Ele pode, Ele quer. No entanto, não é o mesmo propósito. Por quê? Você vai cair de novo na mesma armadilha. Pastor, eu estou abrindo mão. Abra,
saiba que você vai abrir mão para sempre. Que isso, pastor? Deus vai te usar de novo, querido. Mas dá um upgrade na tua mente. Muda a mente. Muda a mente. Muda a mente. Muda a sua mente. Quem pediu? Quem aqui Deus te falou para fazer uma coisa e você fez e deu certo? Você que levantou a mão, abaixo. Agora para você que levantou a mão, só para você que levantou a mão. E essa coisa parou de dar certo, levanta a mão. Mas no início deu certo. Não pode levantar a mão. Eu sou um desses. Se você, pastor, Deus me pediu para fazer algo, eu fiz e deu certo, mas com o tempo parou de dar certo. Levanta a mão. Estava comentando isso com a Cristina ontem. Tá, Deus falou, não tenho dúvida disso. Mas Deus falou por quanto tempo? Porque tudo debaixo da terra, segundo o livro de Eclesiastes, para tudo debaixo do céu, tem um tempo e um modo. Tudo tem um tempo e um modo. Por quanto tempo? Tem gente que está insistindo, quando Deus já falou, foi só até aqui. Fique de pé no seu lugar. Qual é a tua força para ainda lutar? Qual é a sua força? Feche teus olhos. Qual é a tua força? A sua força, ela vem de Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cujas suas forças é o Senhor. Porque tem muita gente que está lutando pelas forças próprias. Maldito o homem que confia em si mesmo. Ei, Deus tem promessa na tua vida. Sabe como que você faz para alcançar a promessa? Mantenha-se no propósito. A Bíblia diz, não vos canse de semear o bem, porque o seu tempo colherá. Tem gente que já cansou. Eu não sou bobo mais não. Cansei de ser bonzinho. Sabe qual é a diferença? Sabe o que Deus está falando conosco através dessa mensagem? Que Caleb só tocou na promessa porque perseverou. Ele nunca interrompeu. Ele perseverou em seguir o Senhor. Deus tem algo para todos nós. Deus tem propósito para todos nós. Pastor, não tem, então ele cria um. Como eu estava lá no hospital, eu não tinha mais promessa, mas o meu pastor, Deus através do meu pastor criou, assim como Deus através de Moisés criou uma promessa para incendiar o coração de Josué e Caleb. Hoje Deus está te entregando uma promessa, querido. Hoje o Espírito Santo está aqui te entregando uma promessa, apontando o teu futuro, te dando um propósito de vida. Talvez não é o que você pensou, talvez não foi o que você escolheu, porque Josué e Caleb só trouxe um relatório positivo. Olha um relatório positivo da tua vida. Olha para a tua vida, você que está achando que é um caos, como aqueles 12 espiões, como os 10. Olha, nós somos como gafanhoto, olha, eles são gigantes, olha isso e aquilo. Você que anda olhando para a sua vida e olhando gigante para tudo enquanto é canto. A diferença é que Josué e Caleb falaram assim, olha, tem gigante sim, mas Deus nos entregará em nossas mãos, como prometeu. Faz um relatório positivo da tua vida hoje. Para de fatalismo. Guerrear que todo mundo guerreia. Para de achar que você é o único que sofre. Todos nós sofremos. Se vivo, se eu existo, essa é a máxima da filosofia. Se eu existo, logo eu sofro. Porque vida são desafios. Pare de achar que é só você que sofre. Para de achar que é só você que guerreia. Para de achar que só você é tentado por Satanás.
Lembre-se que Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado por Satanás. A tentação de Jesus. Pare de pensar que você é o único. Todos nós estamos em guerra, querido. Desde a hora que nós levantamos, seja a nossa guerra emocional, familiar, financeira, em todos os níveis. Todos nós guerreamos. Olha para dentro da tua casa. Olha para a tua mãe. Olha para o teu pai. Vê se eles não estão guerreando. Para de ser egocêntrico, pensar só em você. Todo mundo está guerreando. Todo mundo está na guerra. Você está olhando uma pessoa, às vezes você está olhando só o dinheiro dele. Você não está olhando as lutas dele. Todos nós estamos em guerra. Pastor, como é que eu vou vencer? Persevera em seguir a Jesus. Persevera. Tem dia que você não vai querer, mas você vai perseverar. Sabe o que Caleb falou? Eu estou perseverando há 45 anos. Ninguém chega onde chega à toa não, meu irmão. Ninguém colhe o que colhe à toa não. Ele semeou, e para semear tem que abrir mão da semente. Tem gente que não está abrindo mão, está comendo semente. Está comendo a semente do amor. Eu nunca disse para ele que eu o amo. Mas tem que dizer. Você tem que falar. Fale para sua mãe que você a ama. Fala para o seu papai, enquanto ele está vivo, que você o ama. Tem gente chegando chorando para mim, pastor, o papai morreu, eu nunca disse para ele. Então fale hoje. A pessoa que está do teu lado tem que ouvir o seu sentimento, porque ela ouve os seus ressentimentos. Quando você está mal, ela ouve, porque você fala, mas o seu sentimento você esconde. Você não semeia sentimento, mas semeia ressentimento. Sabe o que você vai colher? É o que você semeia. Sabe qual é a receita? Palavra de Deus. Lembra, Josué, da palavra que Deus disse para Moisés? Eu me apeguei na palavra de Deus. Sabe o que falta na humanidade hoje? Se apegar na palavra de Deus. Se Deus disse, Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É que nós colocamos em dúvida o caráter de Deus. Porque quando você duvida da palavra, você está duvidando daquele que disse a palavra. Você coloca o caráter de Deus em xeque. Você está dizendo que Deus não é confiável. Hoje Deus quer mudar essa história na sua mente. Porque se você quer ter experiências na vida, boas, perfeitas e agradáveis, muda a sua mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você tenha experiências boas, perfeitas e agradáveis. Pare de se olhar como um lixo. Para de se olhar como um derrotado. Para de se olhar como um Zé Ninguém. O mesmo Deus que criou os homens mais ricos desse planeta, o Deus que criou os homens mais fortes, as mulheres mais fortes, é o mesmo Deus que te criou, é o mesmo Deus. Só tem um Deus. A diferença é o que nós, com o nosso livre-arbítrio, fazemos com a nossa vida aqui na terra. O que eu faço com a minha vida? O que você tem feito com a sua vida? É nas mãos de quem? Qual tipo de confiança você caminha? Com qual propósito? Para onde você está indo? Porque para quem não sabe onde vai, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe onde está indo, ele pode até perder o caminho, mas quem sabe onde está indo, ele faz a conversão e volta para o caminho certo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vai ter experiência com Deus sem Ele. Essa manhã,
Entregue seus caminhos ao Senhor, confie, espere, assim como Caleb fez, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus propósitos, propósito de Deus na sua vida, o propósito que Deus colocou no seu coração. Pastor, Deus colocou um propósito de eu ser um advogado, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um delegado, eu quero ser, que Deus te abençoe, persevera. Pastor, como que eu vou saber que eu vou conquistar? Persevere em caminhar com o Senhor, persevere em Deus, esta é a chave, tanto para você entrar quanto para você sair. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, onde que você for, as bênçãos de Deus correrão e te alcançarão. Alguém pode dizer amém? Depois envie essa mensagem